O Elon Musk, que é o dono da SpaceX, já prometeu que vai colocar a humanidade em Marte nos próximos anos. E aí você vê muitas pessoas fazendo vídeos por aí para mostrar os foguetes da SpaceX que vão levar o homem para Marte. Mas ninguém explica para você quais são as contas que eles fazem para colocar realmente um foguete em Marte. Eu, como professor de física, vou mostrar para você uma coisa que nós chamamos na engenharia aeroespacial de transferência Raman. A transferência Raman é a maneira de você levar um foguete para outro planeta com o menor gasto de energia. Mas eu não vou só te explicar a transferência Raman. Eu vou fazer as contas e você vai ver a velocidade que teu foguete precisa ter para entrar nessa órbita e chegar até o planeta Marte. Você vai ver a física sendo aplicada, as leis de Newton sendo aplicadas aqui. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar aqui o Denis, teu professor de matemática e física, a difundir esse conhecimento. E não esquece de acessar os meus cursos que estão aqui na descrição do vídeo. O curso de matemática para quem detesta matemática e o curso de física para quem detesta física. Vem ser meu aluno aí ao redor do mundo, beleza? Então a transferência Raman, como eu te falei, é a maneira de levar um foguete para outro planeta com o menor gasto de energia. Tá aqui, ó, menor gasto de energia. Denis, mas por que você está frisando isso? Porque você pode mandar um foguete para outro planeta de qualquer forma que a física permita, mas você vai gastar mais energia do que se você usar a transferência Raman. A transferência Raman vai gastar a menor quantidade de energia. E você não é um bilionário, você não tem dinheiro infinito. O Elon Musk não tem dinheiro infinito. Então, para mandar um foguete para Marte, com certeza ele vai usar a transferência Raman. Ele quer economizar combustível, ele quer economizar o dinheiro dele. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui na transferência Raman? Veja só, você tem que supor dois planetas em órbitas quase circulares. Então vamos ver o que está nesse desenho aqui da transferência Raman. Você tem aqui no centro do sistema solar o Sol, tá vendo? Fiz um círculozinho ali para representar o Sol. Aí aqui na órbita 1 é a órbita da Terra, que está aqui em verde, meio azul, né? E aqui em vermelho, na órbita 3, você tem a órbita do planeta Marte. Mas, Denis, cadê as órbitas dos outros planetas? Não, eu não coloquei aqui porque a gente só está falando de mandar um foguete para Marte, tudo bem? Então, eu só coloquei essas duas órbitas ali. Mas, Denis, isso aqui está errado. Você não pode supor que as órbitas dos planetas são quase circulares. Isso aqui é uma coisa que os alunos confundem muito, porque no ensino médio o professor sempre fala, sim, os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas. Elípticas são mais ou menos assim, né? Meio achatado. Isso aqui foi muito mal desenhado, mas é mais ou menos assim, achatado. Só que eles exageram no desenho. As órbitas dos planetas realmente são elípticas ao redor do Sol, só que são elipses pouco excêntricas. O que significa isso? Que elas não são tão ovaladas assim, igual é desenhado. Elas são quase circulares. Na verdade, o círculo é um tipo de elipse. É quando você pega os dois focos da elipse, né? A elipse tem dois focos, então mais ou menos um aqui e outro aqui. O círculo é quando você coloca os dois focos no mesmo ponto. E aí vira um círculo. Então a órbita dos planetas você pode considerar como quase circulares. Então você pode considerar aqui a órbita da Terra como quase circular e a órbita de Marte em vermelho também como quase circular. Qual que é a ideia da transferência Raman? Bom, você tem que fazer o quê? Você vai pegar um foguete, vai colocar ele para girar aqui na órbita da Terra, que é quase circular, certo? E aí, quando ele chegar em algum ponto aqui, ó, você vai ter que fazer uma coisa que nós chamamos de manobra de inserção e colocar esse foguete numa outra órbita que nós chamamos de órbita elíptica. Tá vendo essa órbita 2 aqui, ó? Uma órbita elíptica. Depois que ele entra nessa órbita elíptica, vai chegar um outro momento que ele vai encontrar o planeta Marte aqui. E aí, nesse ponto aqui, você tem que acionar os seus foguetes, você tem que queimar combustível novamente para inserir, fazer uma manobra de inserção desse foguete na órbita de Marte, que é essa órbita vermelha aqui. Então, a ideia que muita gente pensa é, tá, eu tenho o planeta Terra aqui, certo? Imagine que o planeta Terra está aqui e o planeta Marte está aqui, certo? Então eu vou pegar aqui e vou mandar ele em linha reta. Se eu mandar em linha reta, vai gastar a menor energia. Não é isso que acontece. A menor energia gasta é se você fizer o teu foguete entrar nessa órbita aqui elíptica e depois encontrar Marte aqui na órbita dele. É uma coisa que não é muito intuitiva, né? Mas eu vou mostrar para você aqui como é que isso funciona. Primeiro, nós temos que definir alguns pontos aqui, certo? Então vamos lá, ó, que até marquei aqui.
Ó, nós temos que achar o afélio e o periélio. O que é o afélio e o periélio? O afélio, você está considerando aqui só a órbita elíptica, tá vendo? Essa aqui que é a órbita 2, tá vendo? Vamos considerar só ela agora. O que é o afélio? É o ponto mais afastado que você tem do foco da elipse. Nesse caso aqui, o foco é o Sol. O ponto mais afastado seria esse aqui, ó. Tá vendo? Eu acabei de marcar aqui e estou fazendo essa setinha. Ali seria o ponto mais afastado, que é o afélio. Lembra? Afélio tem A de afastado. Ó, afastado. É mais fácil para você decorar assim, né? E o periélio é o ponto mais próximo. O periélio tem o P, ó, de próximo, de perto. Então, o periélio seria esse ponto aqui na tua órbita, aqui órbita 2. Então, aqui nós temos o periélio, que é o próximo do foco, e aqui nós temos o afélio, que é o ponto mais afastado que você tem, tudo bem? Dessa nossa órbita ali. Então, tá, então nós temos esses dois pontos, e o que nós temos aqui? Nós teríamos que calcular, então, 4 velocidades basicamente, que seria a velocidade do foguete na órbita da Terra, tá? Na órbita da Terra. Depois, nós teríamos que calcular a velocidade na órbita elíptica. Só que na órbita elíptica a gente tem que calcular a velocidade tanto no afélio, que é o ponto mais afastado, quanto no periélio. E depois calcularmos a velocidade do foguete aqui nessa órbita de Marte, que também é uma órbita circular, tudo bem? Por que nós temos que fazer isso? Se nós soubermos a velocidade em todos esses pontos, nós conseguimos projetar um foguete para que ele consiga passar de uma órbita para outra. Porque, igual eu falei, você está aqui na órbita da Terra circular, o teu foguete está ali. Se você quiser entrar na órbita elíptica, aqui na órbita 2, você vai ter que queimar combustível, acionar o motor do teu foguete para ele entrar nessa órbita. Se você não fizer nada, ele vai continuar girando na órbita da Terra. E outra coisa, quando você chega nesse outro ponto aqui de contato com a órbita de Marte, você vai ter que acionar de volta o teu foguete para que ele entre na órbita de Marte. Se você não acionar o teu foguete, ele vai voltar e vai continuar nessa órbita elíptica aqui para sempre. Então você tem que fazer essas manobras de inserção nesses pontos aqui. Tá, Denis, como é que nós vamos fazer isso? Então nós vamos definir alguns pontos aqui, ó. Tá vendo que aqui você tem o Sol, e na verdade aqui você pode considerar como uma órbita circular, então aqui seria uma coisa que eu vou chamar de raio da Terra. Tá vendo? Não é o raio da Terra, é o raio da órbita da Terra, a distância dela até o Sol. E aqui, ó, se você olhar bem, o Sol também é o centro da órbita de Marte. Ó. Marte é um círculo e o Sol está bem no centro. Então, essa distância aqui, ó, é exatamente o raio da órbita de Marte. Tá vendo? Então, a transferência Raman ela é feita exatamente para que essa distância aqui na órbita da Terra seja exatamente a distância da Terra até o Sol, e que também seja aqui a outra distância, a distância de Marte até o Sol. Então você coincide esses dois pontos aqui. Isso vai facilitar a nossa vida agora nas contas que nós vamos fazer. O que eu vou mostrar para você agora, não se assuste. Isso é matemática e física de ensino superior. Mas eu quero que você vá até o final para você ver a beleza do negócio no final. A física é praticamente uma arte. Você vai ver e eu vou te mostrar quais são as velocidades que você tem que ter para o teu foguete. Vamos lá, o que nós vamos considerar aqui? Para órbitas fechadas, pelas leis de Newton, Isaac Newton, um gênio da física, você tem essas seguintes ideias aqui, para órbitas fechadas. O que são órbitas fechadas? Tipo a órbita circular ou a órbita elíptica. Isso são órbitas fechadas. Elas vão e voltam para o mesmo ponto. Se você estudar as leis de Newton a fundo, você vai ver que a energia para essas órbitas é dada desse formato aqui. O E é a energia, é igual a menos G. O que é G? É a constante gravitacional que o Newton colocou nas equações dele. O que é o M? É a massa do Sol, o outro é uma outra massa, dividido por 2A. O que é o A aqui? O A é uma coisa que nós chamamos de semi-eixo maior da tua elipse. Ou da tua figura, certo? O que é o semi-eixo maior? É a distância, por exemplo, que você tem daqui, é a distância total da elipse, tá vendo? Essa distância total para você chegar de um ponto a outro. Esse seria o semi-eixo maior. É a distância de um ponto até o outro, ou a distância aqui do centro até a ponta, certo? Quando você tem aqui, no caso,
uma órbita circular, esse semi-eixo maior aqui é justamente o raio. Tá vendo? Ó? Se você tiver esse semi-eixo maior aqui, é justamente o raio da trajetória. Se você tiver uma elipse, você vai pegar a distância maior mais a distância menor e dividir por 2. Isso aqui eu estou te contando da matemática, tá? Você não precisa saber isso aqui. Então, quando você tem uma órbita circular, o teu A, que vai aqui embaixo, ó, ele é escrito só como o raio da órbita. Se a tua órbita é uma órbita elíptica, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a distância no afélio, mais a distância no periélio e dividir por 2. É só isso. Isso aqui vem lá da matemática que a gente estuda no ensino médio ou no ensino superior, beleza? Mas não se assuste. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular 4 velocidades usando essas conservações de energia. Eu vou calcular a velocidade na órbita da Terra, depois eu vou calcular a velocidade aqui no periélio, depois vou calcular a velocidade no afélio e depois vou calcular a velocidade na órbita de Marte. E nós vamos poder comparar essas velocidades. Então vamos lá. Usando conservação de energia. Meu Deus, Denis, eu vou desmaiar, não consigo entender isso aqui. Vamos lá, vamos com calma. Siga aqui. Vamos calcular primeiro a velocidade na órbita da Terra, tá vendo? Nós vamos usar o princípio da conservação de energia. Conservação de energia na física é uma ideia muito poderosa. Então, na verdade, o que nós temos aqui, ó, nós temos essa primeira energia, tá vendo? Essa energia é exatamente essa aqui, mas, Denis, tem um K aqui esquisito que apareceu. É que eu substituí GMM por uma constante K. Por que a gente faz isso? Para não ficar tendo que escrever sempre GMM, eu substituí tudo por K, tudo bem? Então, isso aqui é a primeira energia, ó, menos K sobre 2 raio da Terra. Lembra que como eu estou tratando da órbita da Terra, eu tenho que considerar esse A como sendo o raio da Terra, o raio da órbita da Terra. Então, por isso que aqui embaixo eu coloquei RT, que é o raio da órbita da Terra, tudo bem? Essa é a primeira parte aqui. Isso aqui, por conservação de energia, tem que ser igual à energia cinética, ou seja, energia do movimento, mais uma energia potencial, que nesse caso da órbita dos planetas, a gente chama de potencial de Kepler. Tudo bem? E é assim que a gente escreve a energia cinética e a energia potencial no potencial de Kepler. Esse μ que está aqui representa alguma coisa a ver com as massas, tudo bem? No fim, depois ele vai acabar desaparecendo. Mas veja só, aqui nós temos a equação da conservação de energia para a órbita da Terra. Se você pegar agora e comparar aqui com o periélio, é a mesma ideia. Eu vou pegar essa energia que eu tenho aqui em verde, vou substituir aqui. Só que veja que agora mudou aqui, ó. Eu tenho agora raio da Terra mais raio de Marte. Por quê? Porque lembra que eu falei para você, quando você está no periélio e no afélio, você, na verdade, está nessa órbita elíptica aqui. E se você está nessa órbita elíptica, você tem que seguir essa regra matemática aqui, ó. Essa regra aqui. Se você está na órbita elíptica, você tem que fazer a distância no afélio mais a distância no periélio dividido por 2. Se você fizer isso e substituir aqui, ó, nessa expressão, você vai acabar nessa expressão aqui, tudo bem? Então, isso aqui é para o periélio. Isso aqui tudo tem que ser a energia cinética, que está aqui, mais a energia no potencial de Kepler. Só que, olha só, quando você está no periélio, a tua distância ali é a distância justamente aqui, ó, no periélio é o ponto mais próximo. É justamente essa distância aqui do raio da órbita da Terra, beleza? Então, é isso que a gente fez aqui e substituiu aqui na conservação de energia, beleza? Se você está no afélio, que é o ponto mais afastado, a ideia é a mesma, tudo bem? Aqui também tem uma conservação de energia, você vai substituir a distância do afélio, e se você está na órbita de Marte, também tem uma conservação de energia, tudo bem? Vai ser a mesma ideia, você só tem que substituir essas distâncias aqui que eu mostrei para você em verde. É só isso, mas as equações são sempre as mesmas. Qual que é o meu objetivo aqui? É eu conseguir, veja que em todas as equações, ó, eu tenho a velocidade. Aqui eu também tenho velocidade, aqui eu também tenho velocidade, e aqui, nesse ponto, eu também tenho uma velocidade. Então, eu posso tentar isolar essas velocidades para que eu possa encontrar a velocidade em cada órbita dessa, em cada ponto. Então, vamos lá. Se você fizer uma maracutaia algébrica, você vai acabar descobrindo, isolando essa velocidade, que para a velocidade na órbita da Terra, você tem isso aqui, K sobre μ raio da órbita da Terra.
Se você fizer para o periélio, você vai ter isso também. Você pode fazer para o afélio, pode fazer para Marte. Sempre tente isolar a velocidade aqui nessa equação usando os teus conhecimentos de matemática. Se você não tem esses conhecimentos, dá uma olhada lá no curso de matemática para quem detesta matemática, que está aqui na descrição, beleza? Aí vamos lá, olha só. Olha que bonito essa equação aqui. Se eu isolar aqui a velocidade, eu posso substituir essa constante aqui, K sobre μ, por G vezes a massa do Sol. Isso aqui eu estou te contando, tá? Você não precisa decorar. Então, o que sobra se eu isolar essas velocidades? Se você fizer toda essa maracutaia aqui e substituir K sobre μ por G massa do Sol, você vai ter essas equações aqui para velocidade. Ó. A velocidade da órbita da Terra é a constante gravitacional de Newton vezes a massa do Sol, dividido pela distância da órbita da Terra, certo? Quer dizer, o raio da órbita da Terra. Tudo isso aqui dentro de uma raiz. Se você quiser calcular a velocidade aqui no periélio, vai ser a constante gravitacional de Newton vezes a massa do Sol vezes 2 vezes o raio da órbita de Marte dividido pela raio da órbita da Terra vezes raio da órbita da Terra mais raio da órbita de Marte. E assim vai indo, ó. Você vai substituindo e você chega nessas equações aqui. E agora vem a mágica do negócio, cara. Por quê? Porque todos esses valores aqui, se você procurar num livro de física, você vai encontrar. Que é o quê? A constante gravitacional de Newton, a massa do Sol, você vai encontrar também a distância, né, o raio da órbita da Terra. Veja que todos esses valores aqui você encontra nos livros. Ó. Tudo isso aqui já é tabelado, já é medido. Então, se eu substituir esses valores aqui nessas expressões, e eu deixo isso aqui como atividade para você fazer, simplesmente substituir aqui e fazer essas contas, você vai acabar descobrindo a velocidade em cada órbita dessa, tudo bem? Então, eu fiz essas contas aqui das velocidades e acabei descobrindo isso aqui, ó. A velocidade na órbita da Terra é mais ou menos essa aqui, ó, 29.780 metros por segundo. Então, um foguete que está na órbita da Terra está a 29.780 metros por segundo. Se ele estiver no ponto mais próximo ali dessa trajetória, vamos voltar aqui, dessa trajetória, se ele estiver nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ó, vamos pegar primeiro o periélio, que é o ponto mais próximo, ó, periélio e afélio. O que nós temos que fazer aqui? Vamos calcular a velocidade. Eu calculei a velocidade aqui no periélio. A velocidade no periélio, depois que eu substituir tudo isso aqui que eu achei no livro, dá aproximadamente 32.724 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade do teu foguete no periélio. No afélio, eu também calculei aqui, você vai ter uma velocidade do teu foguete de 21.428 metros por segundo. E a velocidade na órbita de Marte é de aproximadamente 24.128 metros por segundo. Caraca, Denis, isso aqui é uma velocidade grande pra caramba. Cara, é uma velocidade muito grande. Olha só, 29 mil metros por segundo é aproximadamente, são mais ou menos 29 quilômetros por segundo. Você consegue imaginar alguma coisa viajando a aproximadamente 29 km por segundo? Eu não consigo, cara. Ó, 1 segundo, andou 29 km. Mais 1 segundo, 29. É muito grande essa velocidade. É muito, muito grande. Olha só, aqui no periélio você tem uma velocidade maior. Quando vai para o afélio, a velocidade diminui. Ó. E quando você vai para a órbita de Marte, a velocidade aumenta. Então veja só. Lembra o que eu falei? Você tem que colocar o teu foguete na órbita da Terra e aí você vai ter que inserir ele na órbita de Marte. Ou seja, perdão, na órbita de Marte não, na órbita elíptica. Nessa órbita, vamos voltar ali, nessa órbita em amarela. Onde que você vai fazer isso? Nesse ponto aqui do periélio. Então você coloca o teu foguete para ir para Marte na órbita da Terra, ele fica lá girando a 29.780 metros por segundo, só que para você inserir ele aqui na órbita amarela, na órbita 2, na órbita elíptica, ele tem que ter uma velocidade de 32.724 metros por segundo, que foi o que a gente calculou. Então você vai ter que aumentar a velocidade do teu foguete. Para isso, você vai ter que ligar ele e queimar combustível. Então, qual vai ser a diferença de velocidade que você vai ter que fazer? Só subtrai, ó, essa dessa aqui, você vai encontrar que a diferença aqui, ó, ΔV da tua velocidade vai ser de 2.944 metros por segundo aproximadamente. Isso aqui é uma manobra de inserção. Então, da órbita da Terra
Para a órbita elíptica, você vai ter que fazer o teu foguete ter uma diferença de velocidade de 2.944 metros por segundo. Se você conseguir fazer o teu foguete ter essa velocidade, ele vai entrar na órbita elíptica. Então ele vai entrar nessa tua órbita aqui. Beleza, só que daí quando ele chegar nesse novo ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, você vai ter que inserir ele na órbita de Marte. E para inserir na órbita de Marte, você vai ter que ligar o teu foguete novamente. Veja só, então aqui você estava na órbita da Terra, passou para a órbita elíptica, beleza. Quando você está na órbita elíptica, não acontece nada. Ó. Desse ponto para esse aqui, a velocidade vai diminuindo, né? Porque o corpo vai se afastando do Sol. Então veja que a velocidade diminui. De 32 mil e alguma coisa, passa para 21 mil e alguma coisa. Beleza. Só que daí, quando você está nessa órbita elíptica e quer passar para a órbita de Marte, veja que você vai ter que aumentar a velocidade. Você vai ter que passar de 21 mil e alguma coisa para 24 mil e alguma coisa. Então, você vai ter que aumentar essa velocidade. Então, a diferença de velocidade faz essa velocidade aqui de 24.128 menos 21.428, dá mais ou menos uma velocidade de 2.700 metros por segundo. Essa vai ser a tua segunda manobra de inserção. Se você ligar o teu foguete novamente e der para ele uma velocidade de 2.700 metros por segundo, ele vai entrar na órbita de Marte e você consegue chegar no planeta Marte. Então, se você quer construir um foguete, siga essas contas que eu fiz. Você insere ele na órbita elíptica, dando uma velocidade de 2.944 metros por segundo, e quando ele chegar no ponto mais afastado da órbita elíptica, você dá de volta uma velocidade para ele de 2.700 metros por segundo e ele vai entrar na órbita de Marte, tudo bem? Essa aqui é a transferência que nós chamamos de transferência Roma. É assim que você faz para mandar um foguete para Marte. É claro, você vai mandar o foguete quando a Marte e a Terra estiverem em pontos certos do espaço. Então você vai soltar a tua espaçonave, o teu foguete de um ponto, Marte vai andar, de maneira que quando a tua espaçonave chegar lá, Marte vai estar passando exatamente naquele ponto e aí você consegue entrar no planeta Marte. Lembre que aqui eu não considerei a energia que você tinha para sair da órbita da Terra e nem a energia para você cair lá no planeta Marte. São só as energias e as velocidades para você entrar nas órbitas. Então, quando alguém te perguntar como é que a gente faz para chegar em Marte, agora você sabe toda a matemática e toda a física para chegar lá usando a transferência Roma. Quando o Elon Musk falar sobre isso, você já sabe o que é. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor Denis a expandir esse conhecimento e não esquece de acessar o link dos meus cursos que estão aqui na descrição. Curso de matemática para quem detesta matemática e o curso de física para quem detesta física. Beleza? Muito obrigado, valeu e tchau!